E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Capítulo 14, 15 e 16 de 1 Samuel. No capítulo 14, encontramos o relato envolvendo Saul e Jonatas, respectivamente pai e filho. Saul está parado com 600 homens, sem saber muito bem o que vai fazer contra o exército dos filisteus, devido à quantidade inexpressiva de soldados ao seu redor. Jonatas, movido pelo Espírito do Senhor, cheio de coragem e determinação, dirigido por Deus, ele avança com seu escudeiro de modo sorrateiro e aí com bravura e de modo muito engenhoso, eles surpreendem aquela primeira guarnição de filisteus, de modo que a terra se estremeceu, de acordo com o verso 15. Deus agiu de um modo poderoso, uma vez que Jonatas, diferente de seu pai, confiou no Senhor, avançou com ousadia. Confiar em Deus e avançar com ousadia. Há muitos que dizem que confiam e ficam estagnados, parados. Aqueles que confiam de verdade dão um passo na direção de uma atitude para que o agir de Deus seja uma realidade. Afinal de contas, a terra se estremeceu, diz o verso 15, com o agir de Deus. Que possa haver um estremecimento em sua vida por conta do agir de Deus, mas você precisa dar o primeiro passo, a atitude. Você observa, primeiro, Jonatas, desconhecendo o juramento feito pelo pai, comeu mel. Pastor, do que o senhor está falando? O Saul havia feito todos se submeterem a um juramento que não iriam comer nada. Como é que você vai partir para uma guerra sem se alimentar, estando fraco para combater o inimigo? Para você combater o inimigo, você precisa estar bem alimentado. Para você enfrentar um desafio, você precisa estar bem nutrido. Na vida espiritual não é diferente. Nesta luta que travamos contra as forças do mal, precisamos estar bem nutrido com o pão vivo que desceu do céu. Existe um momento para o jejum? Sim, mas também existe um momento que, diante de um desafio, você precisa estar bem alimentado para suportar as agruras deste desafio. E, no entanto, de um modo descabido, o Saul promulgou um jejum, deixando o povo à míngua, com muita fome e sem nenhuma disposição para lutar em pleno cenário de batalha. Jonatas não tinha conhecimento, comeu mel, que faz muito bem, obrigado, e logo depois o povo estava experimentando uma fome tão intensa, mas tão intensa, que eles tomaram despojo de ovelhas, bois e bezerros, mataram estes animais e ali no chão comeram a carne com sangue, tamanha a fome, como se fossem verdadeiramente animais selvagens. Uma cena horrível que deve ter sido provavelmente esta cena, resultado do juramento insensato de um líder que não estava sabendo mais o que fazia. Jejuns, sacrifícios, disciplinas fazem parte do contexto religioso, mas foram utilizados para fins equivocados. Se você apanhar coisas espirituais e destiná-las para fins que não são os específicos para a questão espiritual, mas para fins que são verdadeiramente equivocados, então não haverá a bênção de Deus para tal direcionamento. E nós corremos este risco de estarmos tão absorvidos pelas responsabilidades que nos esquecemos das coisas principais, que é glorificar o Senhor. Saul totalmente preocupado com a batalha e se esquecendo de glorificar a Deus e utilizando os recursos espirituais, as atividades que deveriam ser de intimidade com o Senhor, com propósitos escusos, motivados pelo seu próprio orgulho. É importante pensarmos bastante sobre isso. Chegamos ao capítulo 15 e percebemos, de acordo com o verso 22, que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender melhor do que gordura de carneiros. Estamos verificando o episódio do capítulo 16, do capítulo 15, melhor dizendo, e temos a chance de termos um vislumbre a partir do próprio profeta Jonas. Você se recorda? Jonas, ele obteve de Deus o pedido para pregar em Nínive. Deus tinha uma visão, obviamente, que contemplava coisas que Jonas não podia ver, mas Jonas queria enxergar de acordo com a sua capacidade, não com a capacidade de Deus.
enquanto Deus enxergava uma cidade inteira que poderia ser perdoada, Jonas não utilizou a abrangente visão divina. Ou seja, estamos aqui no capítulo 15 de 1 Samuel enxergando a questão relacionada aos amalequitas. Diferente dos ninivitas que tiveram a misericórdia de Deus estendida, os amalequitas já tinham ido longe demais. Aliás, eles foram os primeiros inimigos do povo de Israel quando iniciaram a caminhada em meio ao deserto, e já havia uma promessa de que eles seriam extirpados da face da terra, algo prometido pelo próprio Senhor. Ou seja, eles tiveram um tempo de graça e não aproveitaram. Os ninivitas tiveram um tempo de graça e aproveitaram. Os amalequitas tiveram um tempo de graça, mas não aproveitaram. O que você está fazendo com o tempo de graça salvífica que Deus está proporcionando para você? Amaleque já havia esgotado as suas chances debaixo do céu. E o resultado é que, diante disso, depois de 400 anos de sentença sendo adiada, o dia para eles do juízo havia chegado. E o resultado é que a ordem divina foi dada que os amalequitas deviam ser destruídos, mas os queneus que habitavam entre eles deveriam ser poupados. Não é que o Saul partiu para cima do jeito que devia ir, estabeleceu a guerra, foi para o combate. E o que ele fez? Ele poupou a vida daquele que deveria ser destruído por orientação divina. A cota de misericórdia, de graça estendida aos amalequitas já havia se esgotado. No entanto, Saul, querendo se exibir, querendo se autopromover, colocando evidência sobre si mesmo, trouxe esse opróbrio ao povo, retendo o rei como um troféuzinho para sustentar o seu orgulho. E Deus então foi desonrado. E lembre-se do texto, que melhor é obedecer do que sacrificar. As chances de Amaleque já haviam sido esgotadas, no entanto, Saul não obedeceu. Acaso Saul seria mais misericordioso que o Senhor? Porque o Senhor mandou que ele fosse julgado e sentenciado. No entanto, Saul disse que ele deveria ser absolvido. Diante disso, quem está certo? Deus ou Saul? O resultado é que Saul estava enfrentando a partir de agora a rejeição divina por conta de sua insubmissão. Deus não pode caracterizar como representante seu aquele que insubmisso a ele é. Sou um representante de Deus a partir do momento que estou consoante à vontade dele. No momento em que não vivo mais consoante à vontade dele, deixo de ser o representante dele. E aí Deus já estava procurando alguém para pôr no lugar. E quando adentramos ao capítulo 16, já vamos ver a biografia do jovem Davi, homem segundo o coração de Deus. Samuel está entristecido com tudo aquilo, com toda aquela insubmissão de Saul, e Deus o questiona no verso 1, até quando você vai ter pena de Saul? Não deve ter pena de Saul. Pena não é o sentimento que Deus quer que estejamos nutrindo em nosso coração acerca daqueles que estão ao nosso redor. Deus quer que tenhamos compaixão, amor, mas não pena. A pena não ajuda, o amor transforma a vida. Para você entender isso melhor, pena é o seguinte: o indivíduo está dentro do buraco, você sente pena dele, você desce no buraco, ele sobe nas suas costas, ele sai e você fica porque você teve pena. Se você o ama de verdade, tem compaixão, ao invés de descer no buraco e prejudicar a sua vida como um todo, você o ensina a sair do buraco para que, caso ele venha a cair novamente, ele já tenha aprendido a lição e saiba se virar sozinho. Se tenho pena, eu dou o prato de comida. Se tenho compaixão, eu dou a oportunidade deste indivíduo trabalhar. A pena torna um indivíduo dependente da gente. Agora, a compaixão faz o indivíduo andar com as próprias pernas. É algo a se pensar. E Deus falou: Saul, você está com peninha? O Samuel, você está com peninha do Saul? Está errado, esse não é o sentimento que Deus quer que tenhamos a chance de nutrir em nosso coração.
O capítulo 16 mostra a unção do improvável, ok? Quem era o improvável? Davi. Aos olhos humanos, o improvável. Ninguém acreditou no Davi. O pai do Davi não acreditou no Davi. Os irmãos de Davi não acreditaram. Ninguém acreditou em Davi. Deus acreditava, e no final da história é isso que importa, o que Deus pensa ao nosso respeito e não o que as pessoas pensam em função do nosso exterior. Afinal de contas, o capítulo nos ensina que Deus não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Graça e paz, amanhã tem mais. Obrigado aí pela sua companhia no Superando Bíblico. Estamos juntos, curta, comenta, compartilha, deixa Deus te usar.